No versículo 13 diz assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Deus é que opera em você tanto o querer como o efetuar ou o operar. Então, se você quis vir para a igreja hoje, não pensa que foi você que quis vir. Deus colocou em você a vontade de vir. Porque Ele coloca o querer. E Ele também dá o operar. Então, Ele conseguiu fazer com que você chegasse aqui. Ele trouxe cada um de nós até aqui. A vontade não era sua. Deus deu o querer. E Ele dá o operar. Ou seja, a força para fazer aquilo que Ele te deu vontade. Mas tem gente que Deus dá a vontade, mas a pessoa fala, mas eu estou tão cansado. E não vem. Mas eu estou tão assim e não quero. Deus deu o querer. Mas o operar, a pessoa não deixou Deus operar. A pessoa não deixa. Então, Deus dá o querer e dá força para você fazer. Então, se a pessoa não está fazendo, não é porque Deus não deu força, é porque a pessoa não quer. O médico, então, ele não opera o paciente se o paciente estiver se debatendo. Imagina, na sala de cirurgia lá e o paciente se debatendo. Não tem como operar. E se o doente sair correndo? O médico vai sair correndo atrás, não, peraí, eu vou te operar. Não vai. Deus efetua o querer e o operar. Só que você tem que deixar Ele operar em você. E Deus operar em você muitas vezes vai doer mesmo. E daí quando dói, o que as pessoas fazem? As pessoas se debatem e dá linha, corre, foge. Mas é Deus que dá o querer e Ele que opera. E é por isso que nós não vamos chegar lá e dizer assim, tá vendo? Eu fui curado dessa doença aqui. Como eu fui curado? Eu fui no médico, o médico me curou. Eu não fiz nada, eu deixei ele me operar. Eu concordei com a operação. Se eu não concordar com a operação, o que acontece? Ele não me opera. Então, Deus quer e Deus opera, só que nós temos que deixar. E nós não temos participação nenhuma nisso. Nós só temos que deixar. Nós temos que falar assim, Deus, vai. Sabe quando você vai no dentista e ele fala assim, quando estiver dando, levanta a mão? Mas você levanta a mão e ele não para. É mais ou menos daquele jeito. Só que daí, o que você faz? Você foge? Não, você tem que deixar. Tem lugares que Deus vai mexer dentro do seu coração que vai doer. Vai doer. Só que você tem que deixar Ele mexer. Gente, o orgulho não é para estar machucado, ferido, dolorido. É para estar morto. E quando fica doendo aí, é orgulho, gente. É orgulho. É o orgulho que dói. É você ter que abaixar a cabeça que dói. É você ter que se prostrar que dói. É você ter que pedir desculpa que dói. Mas dói. Dói por quê? Porque nós somos orgulhosos. Então isso que dói, que a gente fala, é orgulho. Porque a gente não quer pedir favor para os outros. A gente não quer depender de ninguém. A gente não quer ter que pedir perdão para os outros. A gente quer ser o autossuficiente. Isso é orgulho. E quando Deus começa a tratar isso, muitas pessoas fogem do tratamento. Você precisa deixar Deus te operar em você. E você não tem participação nenhuma nisso. Olha só, você só tem que deixar o médico te operar. Ele é que efetua tanto o querer como o operar, o efetuar. Ele que vai fazer em você. Você não vai fazer nada, você só vai deixar ele fazer. Você só vai seguir a prescrição médica. Então, olha, de manhã você vai tomar esse remédio aqui, à tarde você vai fazer isso aqui, você não vai comer isso aqui porque isso aqui vai te fazer mal. Você vai seguir a receita. Agora, se você não quer seguir a receita, a sua saúde está comprometida. O desenvolvimento da sua salvação está comprometido, porque você não quer seguir a receita do médico. E daí esse vírus que é o pecado, ele pode te matar. Então muitas pessoas elas não conseguem enxergar isso, que o desenvolvimento da salvação, que é um dom, precisa ser feito. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não quer dizer, porque você está fugindo do tratamento, que você não vai ser salvo. Só que a regra é você deixar Deus operar. Você tem que deixar Deus operar, essa é a regra. Por quê? Porque tem gente que não vai ser operada e vai chegar na última hora e falar assim, Jesus me salva, e vai ser salvo. Existe, só que isso é exceção. A regra é você deixar Deus operar em você. A regra é você servir a Deus, é você perder para Deus. É você fazer aquilo que Deus está te prescrevendo ali. E onde que Ele prescreve? Na Bíblia. Ela segue a Bíblia. Isso é prescrição médica, glória a Deus. Nós vamos ser santificados por Deus à medida que nós buscarmos isso. Então, aqui, principalmente aqui no Japão, aqui, que a gente fica com raiva dos médicos daqui, por quê? Porque você vai lá, ele te dá remédio para 3 dias, vai ser voltado daqui 3 dias, né? É mais ou menos assim, né? E se você não voltar para buscar mais? Ele vai correr lá na sua casa e fala, não, olha, seu remédio aqui, ó, deu o dia. Ele não vai atrás. Então, o que Deus espera de nós?
que nós venhamos a buscar isso. Quando você for buscar, aí ele te dá. Se você não buscar, ele não vai ficar correndo atrás de você também. Por quê? Porque quem precisa? É o doente. E a gente reconhece, fala, eu é que preciso. Deus não precisa de mim. Deus continua sendo Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso ser curado. Então eu vou buscar o meu remédio. Eu que vou buscar. Então nós precisamos buscar. Então você não vai largar esses pecados que a gente tem, todo mundo tem aqui, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sei os pecados, que eu tenho. Então esses pecados que cada um sabe que tem, não vão sair da sua vida pela porta assim, com uma oração, não vai sair desse jeito. Não é assim. Você tem que buscar o remédio. Você tem que buscar o tratamento. E eles vão acabando. Deus vai operar em você. Deus vai operar tudo isso. Mas você precisa buscar o remédio. Então muitas pessoas falam assim, tá vendo? Eu tomei remédio 3 dias, não funcionou nada, não vou parei. As pessoas não esperam fazer efeito o tratamento. Então depende da doença que você tiver, gente. Pode você vir aqui em um dia ser curado, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 meses, pode ser 3 anos. Mas depende da doença que você tem. Aí é você com Deus, aí é o médico que vai falar para você. Aí não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão do lado. Você e Deus que vai saber do seu tratamento. Vem pessoa aqui e são libertas de vício de uma hora para outra. Aí tem pessoas que vêm aqui e não são libertas de vício de uma hora para outra. Então, é o tratamento. Deus tem um tratamento com cada um. Então, para uns, parece que Deus vai e arranca o vício. Para outros, Deus fala, não, você vai desenvolver a salvação. Você vai desenvolver isso aí. E daí você vai fazer um tratamento que é mais longo que o outro. Mas isso aí, quem que vai ministrar isso? É Deus, é o médico. Aí no 14, diz assim, sem murmuração nem contendas. Então, gente, quando Deus começar a te tratar, para de reclamar. Para de reclamar. Que a primeira coisa que a gente faz é falar assim, Deus, mas eu vou ter que fazer isso aqui de novo. Mas isso aqui, não, Deus, não. E fica reclamando, resmungando. E daí você acaba brigando, porque das contendas, você não vai contender com Deus. Você vai contender com as pessoas que estão na sua volta. Você fica irritado, e daí você começa a contender com as pessoas que estão à volta. Você não vai contender com Deus. Com Deus não tem como a gente contender, não. Com Deus a gente não briga, não. Deus dá risada. Deus escarnece dos escarnecedores. Então, com Deus a gente não briga, não. A gente acaba brigando com as pessoas que estão à nossa volta. Quando Deus começa a tratar, a gente não quer. Então, a gente acaba brigando com as pessoas à nossa volta. Então, pare de murmurar e pare de contender. Entenda o que é a vontade de Deus e deixe Deus operar em você. Sem murmuração nem contenda. Então, olha uma coisa que a maioria das pessoas reclama. Chegar assim e, vou ter que dizimar, vou ter que ofertar. Doeu no bolso. Aí as pessoas reclamam. Não, porque não, aquela igreja, não, está falando de dinheiro de novo, não sei o que mais. É onde dói. É o tratamento. É o tratamento. Eu estou falando que esse é um dos lugares que a gente vê que mais dói nas pessoas, que é o financeiro. É o lugar que mais dói. Um dos, que mais dói é o financeiro. Então, pare de murmurar. Então, assim, se você não tem nada de bom para fazer, você pode até fazer de cara fechada, mas faz, mas não reclama, porque senão você acaba perdendo a bênção. Aquele que murmura perde a bênção. Eu, por exemplo, quando era menino, a minha mãe reclamava muito disso. Que ela mandava fazer uma coisa e na cabeça dela ela sabia que eu ia fazer. Só que antes eu irritava ela. Minha mãe irritava, falava, não, mas eu não quero fazer, porque isso, porque aquilo. E ficava. Ela, não, mas faz lá que precisa fazer e tal. Até que ela, tá bom, vou fazer. Mas tinha dia que ela estava tão irritada já com essas coisas, que ela falava, não, larga isso aí que eu não larga, porque eu não aguento mais se reclamar, não. Mas eu era desse jeito, eu era murmurador. Então, ela sabia que eu ia fazer, ela sabia que eu ia obedecer, mas antes de obedecer, eu tinha que discutir com ela, eu tinha que contender com ela, eu tinha que reclamar. É lógico que eu não era cristão, gente? Então, mas às vezes a gente é assim com as coisas. Então a gente recebe, primeiro a gente quer brigar, quer fazer, mas vai acabar fazendo. Então o que adianta? Então você está deixando de dar prazer para Deus, quando você fica reclamando, e está ficando pior para você. Porque pode ver que tudo que você faz reclamando, demora mais para acabar, aí você erra de novo, aí você tem que fazer de novo, aí você dá vontade de chutar tudo, fala, tá vendo? Para no meio. Tudo que você faz reclamando é pior, tanto para você como para Deus que está recebendo. Então você tem que fazer, vai doer, você passa o zíper na boca aqui, vai quietinho aqui, vai dolorido, todo mundo vai ver que você está com raiva, mas não fala nada, você não precisa falar, porque você também tem que fingir para Deus que está gostando, porque daí você está sendo falso. Então você não está gostando do tratamento, levanta a mão e fala, Deus, está doendo, está doendo.
Agora, você ficar toda hora lá com a mão levantada, ou então xingando, ou então falando, ou então, não vai mais tratar isso não. Não adianta. Não adianta. É pior para você. Para Deus não é pior, mas é mais triste para Deus. Deus vai ficar mais triste de ter que tratar com você. Então, não entristeça Deus não. Amém? Então nós vamos desenvolver a nossa salvação. Então você vai sair daqui hoje sabendo, você é salvo. Mas por ser salvo, você tem uma responsabilidade. E qual é? Viver como um salvo. Você tem que descobrir o que Deus espera de você como salvo. Que tem uma filosofia, sei lá, um sofisma no mundo, que é mais ou menos assim, né? Você pecou, perdeu a salvação. Aí, pediu perdão, aí escreve de novo lá o seu nome no livro da vida. Não é assim, gente. Não é assim. Então, não é porque você pecou aqui que você já perdeu a salvação. Não é assim, não. Eu não estou dizendo que para você ficar pecando deliberadamente. Mas não é porque você pecou que por causa disso você já perdeu a salvação. Então não deixa o diabo te acusar. Quando você pensar nisso, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Pedir perdão. Então não é porque você pecou que você perdeu a salvação. Não é tão fácil assim perder a salvação, não. Por quê? Porque Deus tem mais poder do que o pecado. Deus tem mais poder do que o pecado. Você tem que entender isso. Gente, quando você fala assim que um pecado pode tirar a salvação, você está falando assim, Deus não fez nada naquela cruz, não. Jesus morreu à toa lá, tá vendo? Olha que sacrifício que não vale nada. Um pecado já tirou minha salvação? Não, gente, não é assim também não. Que nem eu estou dizendo, não saia pecando deliberadamente, que isso sim tira a sua salvação. O pecado deliberado. Pecado, gente, tem que ser acidente na nossa vida. Então você não tropeça e cai porque você quer. Você tropeça e cai porque você não viu alguma coisa, você não percebeu. Você deu uma mancada, aí você caiu. Isso, você não te perde a salvação. Agora, se você premeditou o pecado, aí você já está na iniquidade mesmo. Aí você já está realmente calcando os pés ao Filho de Deus. Aí sim você está colocando a sua salvação em risco. Então entenda a diferença. Então, eu errei, perdi a paciência e gritei com a pessoa. Foi pecado. E agora? Agora perdi a salvação porque eu gritei? Não. Mas pede perdão, conserta. Por quê? Porque é isso que faz um salvo. Ele pede perdão, ele conserta os erros dele, né? Ele queima a cara lá, pede desculpa para as pessoas, né? Isso é ser salvo. Isso é ser salvo. É se humilhar. É viver igual Jesus vivia. É ser um pequeno Cristo. Isso é ser salvo. Isso é desenvolver a salvação. Muitas pessoas, que nem eu falo, elas colocam todo o fardo em cima de uma pessoa que acabou de entrar na igreja. Então você chegou aqui, então você tem uma caminhada com Deus. Você acabou de chegar. Você recebeu Jesus. Então, não é porque amanhã você já não vai conseguir parar de mentir, parar de roubar, parar de fazer tudo. Não é assim, você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem que desenvolver a salvação. Então você não chega na igreja, aí Deus coloca uma capinha de super cristão, você sai voando aí, não são. Não é assim. E as igrejas ensinam que você tem que colocar, né, a roupa lá, e daí agora tem que viver daquele jeito lá. Não, gente, não é assim. Você tem que desenvolver a salvação. Então eu falo, a fé é um exercício diário, gente. Então você não começa fazendo 100 flexão por dia, você começa fazendo 5, se tudo isso. Aí no outro dia você faz 10. Aí você vai aumentando. Com alguns anos lá, você já está forte já, você já consegue fazer exercício. Se você tentar pegar muito peso, o que acontece? Sua coluna estoura, você não aguenta, você se machuca. Mas então você começa fazendo pequenos exercícios. O que eu quero dizer? Desenvolva a sua salvação. Então, se você é uma pessoa que você sabe que, por exemplo, você mente muito, então começa a cortar isso. Mas não quer dizer que você vai conseguir cortar 100% de uma vez. Não quer dizer. Por quê? Porque é algo que tem que ser desenvolvido. É algo diário. Então, quando a gente prega assim que você tem que ser santo, né, é lógico que a gente está pregando o ideal. Está pregando o ideal. Está pregando aonde você tem que chegar. Está pregando ali nem o sonho de Deus. O sonho de Deus é que todos sejam santos. Só que para você chegar lá tem todo um caminho que é estreito. Aí muitas vezes você esquece que tem um caminho, daí você quer pular o caminho e já chegar na santidade. As igrejas ensinam que, não, você entrou aqui, agora você tem que ser santo. Não tem como, gente. Não tem como. É que nem você entrar no primário e as pessoas querer te cobrar a faculdade. Não tem como. Tem um processo. Então nós temos que entender esse processo. Nós vamos desenvolver a salvação. Glória a Deus.